Uma pergunta que eu sempre recebo nas minhas aulas, nas supervisões, nos cursos online também que a gente tem na plataforma, é a seguinte: como diferenciar nível 1 de suporte de nível 2 de suporte? Porque nível 3 de suporte no transtorno do espectro autista é um pouco mais simples de verificar, porque as dificuldades são maiores, geralmente é um diagnóstico que fica mais claro ao longo da infância, mas nível 2 e nível 1 de suporte causam uma certa confusão. E por isso eu trouxe hoje aqui para vocês a página do DSM-5-TR, que justamente trata desse aspecto, que são os níveis de suporte. Então, aqui vamos ler juntos, né, para que a gente consiga diferenciar. Então, para se falar em nível de suporte, né, nesses especificadores, é preciso entender que existem 3 níveis, né, nível 3, nível 2 e nível 1 de suporte, e que nós vamos avaliar 2 aspectos, que são a comunicação social e os comportamentos repetitivos e restritivos. Por isso tem essa tabela, esse quadro aqui para que a gente leia. E aí, se tratando do nível 3 de suporte, em relação à comunicação social, existem déficits graves nas habilidades de comunicação social verbal e não verbal, que causam prejuízos também graves de funcionamento. Existe uma grande limitação em dar início a interações sociais e de responder de forma, pelo menos mínima, às aberturas sociais que partem dos outros. O que isso significa? Então, as habilidades de comunicação, né, são bastante limitadas e essa dificuldade de responder às interações, né, às aberturas sociais que os outros fazem, significa que quando os pais chamam a criança não responde, quando alguém pergunta qual é o seu nome, talvez a criança, adolescente mesmo, às vezes até também não responda, não compartilhe os interesses e não tem uma interação espontânea ali com os coleguinhas, fica mais isolado, mesmo que o coleguinha chame, talvez a criança não responda de forma adequada. E aí nós temos o exemplo aqui dado pelo DSM mesmo, né? Então, uma pessoa com a fala inteligível, de poucas palavras, que raramente inicia as interações e, quando o faz, tem abordagem em comum apenas para satisfazer a necessidade, a sua própria necessidade, e reage somente às abordagens sociais muito diretas. Então, quer dizer, mesmo que a pessoa responda o seu próprio nome, responda sim ou não, mas ela mesma não vai fazer esse início de interação, as aberturas sociais, e às vezes quando ela entra em contato, quando chama o pai, a gente percebe que a criança, né, em vez de pedir água, talvez leve a mão do adulto até o filtro, ou a porta, leve a mão do adulto ao controle remoto, porque quer mudar a programação. Nós percebemos exatamente isso, que usa pouco, mesmo que tenha uma habilidade para falar, usa pouco essa linguagem, a fala, para se comunicar. E aí, ainda no nível 3, os comportamentos repetitivos e restritivos, eles tratam da inflexibilidade de comportamento, uma extrema dificuldade em lidar com as mudanças ou outros comportamentos restritivos e repetitivos que interferem acentuadamente no funcionamento em todas as esferas e causam grande sofrimento, dificuldade para mudar, né, quando existe essa necessidade de mudar o foco e as ações. Então, tem um grande sofrimento e muita dificuldade para mudar o foco e as ações. E isso está, né, essa descrição é do nível 3 de suporte. E aí, nós vamos para o nível 2, que exige apoio substancial. O nível 3 exige apoio muito substancial. Então, no nível 2, déficits graves nas habilidades de comunicação social verbal e não verbal, prejuízos sociais aparentes, mesmo na presença de apoio, limitação em dar início a interações sociais e resposta reduzida ou anormal a aberturas sociais que partem dos outros. Então, nós temos aqui, né, várias características. Então, habilidade de comunicação social, verbal e não verbal, mais restrita, então déficits graves, prejuízos sociais, mesmo que haja apoio, então mesmo que esteja na presença dos pais ou de um adulto, de um mediador, às vezes a criança tem um irmão que é mais sociável e o irmão está ali, mas mesmo assim os outros percebem que tem uma inadequação, que tem uma dificuldade, que tem algo de diferente.
E aí ela precisa desse mediador e mesmo assim pode não compreender direitinho como interagir, não entender como participar. E aí o DSM traz o exemplo. Uma pessoa que fala frases simples, cuja interação se limita a interesses especiais reduzidos e que apresenta comunicação não verbal acentuadamente estranha. Então, nós vamos observar o nível 2 de suporte, mesmo na fase adulta, mesmo quando tu chega ao consultório, às vezes a pessoa fala, não, mas eu imagino que não seja autismo, porque eu vejo crianças com muita dificuldade, eu não tive essa dificuldade, mas quando a gente vai ouvir a história, era uma pessoa que ficava alheia aos relacionamentos, às interações, às brincadeiras na escola, ficava presa no seu mundo imaginário, uma pessoa que mesmo hoje, às vezes, não tem a coragem de conversar com um outro adulto, se está na igreja, mesmo que a pessoa se aproxime, ela não consegue interagir, às vezes ela sai, e isso não é uma esquiva, né? Não é um transtorno de personalidade evitativo, não, às vezes ela não consegue interagir, ela percebe ali que deveria depois de um tempo, mas não tem essa resposta espontânea. Então, às vezes tem o rosto, o semblante muito fechado, tem a fala um pouco robotizada, não faz a prosódia, não tem a entonação correta, às vezes tem a fala muito lentificada, o volume é diferente, às vezes fala sem perceber muito alto, fala muito baixo, de uma forma que parece às vezes agressiva, muito direta, literal, quer dizer, é perceptível, né, esse sinal, esse déficit, essa diferença no comportamento não verbal, na comunicação não verbal. E quanto aos comportamentos restritivos e repetitivos, existe a inflexibilidade do comportamento, dificuldade de lidar com as mudanças, ou outros comportamentos repetitivos e restritivos que aparecem com frequência suficiente para serem óbvios ao observador casual e interferem no funcionamento em uma variedade de contextos. Quer dizer, causa prejuízos em diversos contextos. Os professores vão perceber que é uma criança diferente, um adolescente diferente. Em casa, os pais também notam que existem comportamentos muito inflexíveis, que a pessoa fica muito concentrada em apenas alguns assuntos, fica muito focada em determinados objetos, tem esses comportamentos repetitivos e restritivos, né? É muito sensível, é muito seletiva, tem, às vezes, a comunicação, movimentos estereotipados, a ecolalia pode aparecer também, e existe o sofrimento ou dificuldade de mudar o foco ou as ações. Isso a gente vai perceber, né, sempre, porque é um dos aspectos, é um dos critérios. E aí, e o nível 1? Pois é, o nível 1 exige apoio. O nível 3, então, exigindo apoio muito substancial, nível 2 exigindo apoio substancial, nível 1 exigindo apoio. E aí, quanto à comunicação social, no nível 1, aí a gente vai observar, na ausência de apoio, os déficits na comunicação social causam prejuízos notáveis. Então, quer dizer, sem a mediação, sem o apoio, sem uma pessoa ali de referência, sem uma acomodação, a pessoa pode apresentar esses déficits na comunicação social. E aí os prejuízos aparecem. Dificuldade para iniciar interações sociais, e exemplos claros de respostas atípicas ou sem sucesso a aberturas sociais dos outros. Então, essas conversas de elevador, as conversas mais superficiais, talvez não sejam para a pessoa autista, no nível 1 vai aparecer. E algumas alunas, por exemplo, são palestrantes, professores, cantoras, e elas ficam muito bem no palco, ficam muito bem ali executando o trabalho delas, mas quando descem do palco, quando precisam ter essa conversa informal, talvez isso seja extremamente cansativo, que é um dos sinais, ou às vezes ela parece estranha às outras pessoas, talvez os outros nem se conectem a ela, é o que ela percebe, por isso gera aquele comportamento de mascarar, comportamento de camuflagem. E aí pode parecer apresentar interesses reduzidos, interesse reduzido por interações sociais. Então a gente observa também se há baixa motivação social.
Por exemplo, uma pessoa que consegue falar frases completas e envolver-se na comunicação, embora apresente falhas na conversação com os outros e cujas tentativas de fazer amizades são estranhas e comumente mal sucedidas. Existem muitos autistas com vários amigos que conseguem fazer laços, né? O autista no nível 1 de suporte pode se casar, pode ter filhos, pode ter relacionamentos realmente muito afetuosos e respeitosos, saudáveis. Mas geralmente essas pessoas têm o apoio, lembra? Então, aqui no nível 1, na ausência de apoio, aparecem os déficits. Então, às vezes a pessoa casa justamente com o amigo, se casa justamente com a pessoa que oferece o apoio, que faz a mediação, ou então que não tem muito interesse social. Então, ela tem a oportunidade de ficar, né, ter uma vida mais introspectiva. Mas se, mesmo que ela tenha muita habilidade linguística, um QI verbal alto, se ela está num ambiente em que ela precisa manifestar toda essa habilidade e conversar com as pessoas de forma espontânea, não roteirizada, aí vão aparecer os déficits, vão aparecer essas estranhezas. E quanto aos comportamentos restritivos e repetitivos, vamos observar a inflexibilidade do comportamento, que causa interferência significativa no funcionamento. Então, desculpa. A inflexibilidade de comportamento causa interferência significativa no funcionamento em um ou mais contextos. Então, se no nível 2 nós falávamos de vários contextos, aqui nós falamos de um ou mais contextos em que serão verificados os prejuízos. E dificuldade de trocar de atividade também está presente. Problemas para organizar e planejar são obstáculos à independência. Então, nós percebemos que às vezes a pessoa tem muito potencial, tem muito talento, mas não consegue ter autonomia financeira, não consegue se manter num trabalho, não consegue passar numa entrevista de trabalho, às vezes entra na empresa e porque as pessoas, talvez o gerente, o líder, a pessoa que contrata nem compreenda o que é, mas percebe que tem uma estranheza. Às vezes, as minhas clientes falam também que executam um trabalho que elas consideram perfeito, mas tem feedbacks muito negativos. O gerente fala: ah, mas você é muito direta com o cliente, você fala, se abre muito, né, compartilha informações da empresa que não podem ser compartilhadas, enfim, você precisa ser mais cordial, precisa acolher mais, precisa explicar melhor o produto. E aí elas me falam às vezes: ah, mas se eu fizer isso, eu vou estar mentindo. Um aluno me disse que os colegas diziam: ah, mas você só precisa fazer o arroz com feijão. E ela, muito literal, não compreendia o que é isso, o arroz com feijão. Eu vou lá executar o meu melhor trabalho, executar o meu trabalho com excelência. E aí ela gastava muito mais tempo do que os outros. Isso, aos olhos, né, de quem está no comando, às vezes é estranho, e por isso as pessoas são demitidas. E as mulheres autistas, segundo os estudos, elas tendem a receber menos apoio dos pais. Os autistas homens, talvez porque tenham essas características um pouco mais aparentes, eles às vezes têm uma mesada até mais tempo, ou às vezes os pais pagam o aluguel dessa pessoa, ou os mantêm em casa, e as meninas, as mulheres autistas, às vezes não recebem esse apoio, não recebem a validação, e aí fica mais difícil cultivar essa autonomia, porque elas talvez não tenham o tempo, talvez não tenham o espaço, talvez sejam mais cobradas, e por isso os prejuízos aparecem mais. Então, aqui, diferenciando nível 2 de nível 1, no nível 2, os aspectos, né, as características do autismo são mais aparentes, e no nível 1, essas características tendem a aparecer principalmente as inabilidades sociais, na ausência de apoio ou na ausência de acomodação. E a inflexibilidade pode estar presente, e a gente percebe, então, que quando a pessoa tem apoio, só aparecem esses comportamentos de inflexibilidade, talvez a pessoa receba o diagnóstico de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo, porque, na verdade, ela tem a mediação no aspecto social, e esse critério talvez não fique nítido para quem está avaliando. Enfim, a discussão é ampla, não se encerra aqui.
E você pode continuar essa conversa, dizer o que você percebe quando você está fazendo as suas avaliações, ou você mesma como autista nível 2 ou nível 1, o que você percebe na sua vida, sobre as mudanças ao longo do desenvolvimento. Comente aqui com a gente, é ótimo ter essa comunidade para trocar ideias, experiências, e aproveite também para compartilhar o vídeo com seus amigos, com seus colegas. Estaremos aqui em breve para novas discussões. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem as perguntas também. Grande abraço e até breve. Tchau, tchau.